Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. E hoje eu estou aqui com a professora de inglês, minha sócia na Companhia de Idiomas, Thalita Oliveira. A gente vai falar sobre um tema super importante que tem a ver com os nossos processos de aprendizagem, mas também tem a ver com liderança. E aí vai ser legal porque eu vou falar um pouco desse tema relacionado à liderança e Thalita entra falando do papel professor-aluno e a gente se complementa, acho que vai ajudar todo mundo. Eu vou usar mais o chapéu de empreendedora, líder de um time, né? A gente tem lá dezenas de profissionais na Companhia de Idiomas, na Verbify, vou falar como esposa, como mãe, e Thali entra com o tema no contexto de sala de aula. A gente quer que seja relevante para você que está ouvindo, pode falar, ensinar e aprender, independentemente dos seus interesses, e o tema é feedback. Thalita, é uma alegria ter você aqui no Pode Falar, Ensinar e Aprender. Eu quero que você se apresente daqui a pouco e já emenda falando sobre um tema que é frequência de feedback. Eu sempre fico pensando, é importante a gente sinalizar todos os erros e todos os acertos? Eu entendo que o aluno está pagando para a gente sinalizar erro, né? Eu, no Pilates, quero que o meu professor me corrija se eu faço algo errado, que tem a questão da postura, todas aquelas coisas, então eu quero que ele me corrija, mas eu também quero que ele me estimule, fique falando ali o que eu estou fazendo certo, se estou melhorando ou não. Acho que como aluna, isso é importante. Mas fazer isso todo o tempo, eu acho que estressa um pouco a relação, especialmente quando o professor fala muito dos pontos a melhorar, né? Identifica muitos erros. Eu acho que ele acaba deixando o processo mais pesado. Vai, Thales, se apresenta, já emenda com essa tua percepção aí sobre frequência de feedback. Vamos lá, então. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz, empolgada por participar do Pode Falar. Eu sou a Thalita, professora de inglês da Companhia de Idiomas, sou professora de inglês desde 2009. E para falar um pouquinho aí sobre o assunto, né? Eu acredito que tanto na vida pessoal como em contextos de trabalho, a gente não deveria corrigir todos os erros, porque isso traz o risco de desmotivar muito a pessoa, principalmente se ela está no início do processo de aprender alguma coisa. Se a gente só olhar para o erro, pode ser que a pessoa sinta que ela não leva jeito para aquilo, ou até pode trazer algumas memórias ruins, algumas frustrações que vêm lá da história que a pessoa tentou aprender isso antes, né? E existe a chance de que a pessoa não consiga enxergar o progresso que ela está fazendo. Porque a gente tem essa tendência mesmo de prestar muita atenção no que está errado, no que foi corrigido, e não observar o que está dando certo, né? Infelizmente, né? E a gente acaba se especializando nisso, em observar os erros, com uma boa intenção, mas a gente pode sim estar desestimulando as pessoas quando a gente exagera, né, nessa observação. Eu acho que é mais ou menos como uma relação, assim, de mãe e filho, sabe? O casal, se a gente se cala total, fica só respeitando o outro do jeito que ele é, isso pode causar um enorme desconforto em nós, e é porque a gente está se anulando, a gente está deixando de existir para o outro existir plenamente, e eu acho que isso não é legal. Só que o outro extremo, que é a gente ficar educando o outro o tempo todo, achando que as pessoas com quem a gente convive são tipo massinha de modelar, que a gente fica modelando, eu acho que isso também compromete a relação. Então, nem um extremo, nem outro, nem a gente se anular,
e nem a gente estressar a relação ao identificar os erros tão frequentemente, né? Os erros ou aquilo que a gente não gosta no outro. Então, num relacionamento, eu acho que tem que achar esse ponto de equilíbrio mesmo. E também acho que o feedback tem que ser dado quando tem algo relevante para ser falado. Não dá para ficar todo o tempo reclamando de tudo ou falando de tudo. Isso eu estou falando de relação pessoal, estou falando também de líder e liderado. Eu penso sim, tá ali, alguns feedbacks que eu já dei na minha vida, que até eram bastante relevantes, eles tinham mais a ver com a minha visão, com a minha forma de viver, do que com o correto, com o certo. Eu sei que idioma é diferente, você vai fazer o contraponto aí, mas às vezes a gente quer só produzir clones, né? Tanto na vida pessoal quanto numa empresa, como líder. E isso é muito ruim, porque a gente precisa ter diversidade de pensamento, de visão, de pontos de vista. E às vezes o feedback que a gente dá acaba enquadrando as pessoas para imitar você, líder, né? Bom, como é que é isso? Primeiro eu quero te ouvir, e aí relacionado à sua vida pessoal, profissional, o que você quiser dizer, e depois com esse chapéu aí de professora de idioma. Como é que é isso para você? Bom, sobre a vida pessoal, eu concordo muito com você, que eu acho que não dá para a gente ficar o tempo todo querendo corrigir nos nossos relacionamentos, por exemplo, corrigir tudo que a pessoa faz que não nos agrada, né? E nem espera que o contrário aconteça também, porque senão vai se desgastar o relacionamento, né? Só que eu acho que pensando no contexto de aula, aí a gente vai falar de coisas um pouquinho diferentes, né? Eu vejo que na aula a gente precisa buscar, no relacionamento também, né? A gente precisa buscar um equilíbrio, mas tem alguns pontos que são específicos aí da aula. O nosso olhar como professor, ele está treinado muito para identificar erros, né? Quase todos os erros que acontecem ali numa aula, o professor está com aquele radarzinho ligado. E isso é até cultural, porque se for ver, a gente faz isso também às vezes na vida pessoal, né? Só que aí a gente tem que saber como é que vai lidar com isso. Na aula, eu diria que a gente não deve, de forma alguma, corrigir tudo. Porque se a gente ficar interrompendo, por exemplo, um aluno que está tentando desenvolver um raciocínio, que está ali ganhando a confiança dele para expressar as ideias do idioma, ele nem vai conseguir desenvolver esse raciocínio, ele não vai conseguir desenvolver. E não faz muito sentido corrigir algo que o aluno nem estudou. Por exemplo, um tempo verbal que ele nem viu ainda, ele só vai estudar lá na frente. Se eu corrigir isso aqui agora, não vai contribuir, né? Ou de repente, se eu sei que aquilo que eu estou querendo corrigir, pensando em corrigir, é muito difícil para aquele nível ainda, para que eu vou trazer se vai confundir? Eu posso esperar o momento adequado de falar, para falar sobre aquele assunto. Por outro lado, né, a gente não pode, numa aula de idioma, deixar tudo solto e só acontecendo, porque um aluno de idiomas, muitas vezes, ele ainda não consegue perceber algumas coisas da língua. Para a gente pegar um exemplo, a questão da pronúncia, as palavras em que a gente tem uma única diferença entre um som só, muda o sentido completamente. Por exemplo, vou pegar aqui dois pares, hater, rater e had, read. Um aluno que está começando, ou que de repente ainda está notando essa diferença entre a pronúncia do H e do R no início, no inglês, ele pode nem ter percebido que ele falou uma ou outra, né? Que ele queria falar uma e falou outra no lugar. E aí o professor, com um feedback adequado ali, ele pode chegar e trazer, por exemplo, outras palavras que o aluno conhece, que tem esses sons, e de repente palavras que ele já está pronunciando, sim, com o som como é para ser, nesse caso. Agora, se eu não corrijo, se o professor não corrige isso aqui, pode ser que o aluno continue pronunciando dessa forma e não perceba, né? Ele não faça essa descoberta sobre como funciona esse som. E aqui a gente está falando de pronúncia, mas eu acredito que dá para fazer isso com gramática, dá para fazer isso com vários outros aspectos da língua. Então, quando a gente fala de idiomas, eu acho que é diferente de a gente comparar com outros contextos, porque se não tem esse momento de, vamos olhar aqui como funciona e vamos associar com outras coisas que você já conhece, aí pode passar batido mesmo, né? Acho que faz muito sentido o que você está falando, tá ali. Em marketing, a gente estuda algo como comportamento de consumidor, né? E aí tem uma teoria assim, se você não conhece, se o seu consumidor não conhece cerveja, qualquer cerveja tá bom. E eu não conheço muito cerveja, e é verdade, meu marido acha um absurdo, mas eu acho que é tudo meio igual.
Eu acho que Coca-Cola e Pepsi têm o mesmo sabor, o que, imagina, todo mundo diz que isso é ridículo, que não tem, mas eu não tomo muito e para mim é quase a mesma coisa. Agora, conforme eu vou conhecendo, eu vou apurando o meu sentido, né? Então, quanto mais eu tomo, mais eu entendo as diferenças, né? Meu paladar entende as diferenças. Isso vale para tudo. Eu acho que vale para qualquer sentido nosso, inclusive a audição. Então, em idiomas, acho que no chinês, que tem 5 tipos de i, alguma coisa assim, no francês também tem uns sons que a gente não tem na língua portuguesa e, de fato, a gente não ouve. Acho que no espanhol tem eles confundem normalmente quando eles estão falando português, o V e o B. Não tem isso, Thali? Você estuda espanhol? Tem. Eu estudo. Tem esse do veio B, tem a diferença do som da vogal aberta também, O, que aí dá problema para quem está aprendendo no começo, porque realmente não percebe a diferença, né? Se você não produz esse som, no começo Eles você não não ouvem, percebe. né? Eles não Então, ouvem a diferença de V e B, de O e O, que a gente que fala a língua portuguesa percebe facilmente a diferença, né? Então, acho que isso vale para todos os sentidos que a gente tem. A gente acaba não percebendo, não apurando o sentido. E se deixa rolar, como você falou, o aluno nunca vai perceber a diferença, né? Então, um falante de espanhol que está aprendendo português, se o professor não corrige, esse falante de espanhol nunca vai perceber a diferença, porque para ele não tem diferença. Então, precisa corrigir, que é para ele ir apurando essa capacidade de perceber as diferenças. É isso, Thali? Faz sentido para uhum. você na tua prática, né? Faz muito sentido. Foi legal que você mencionou também o francês, e eu estou começando, né, o francês. Então, a gente vê que até um esforço ainda pro aparelho, né, fonador, assim, para a gente não sabe fazer aquele movimento no início. E até nisso um professor com um feedback legal pode ajudar, né? Ah, é assim que você vai fazer o movimento com a boca. Então tem essas coisas assim que no começo o aluno pode não perceber que ele ainda não está fazendo, porque não está acostumado mesmo, né? Muito bom. Tem uma outra coisa que eu acho que a gente pode ficar bem atentas e atentos, que é o impacto do feedback. Imagina eu dando feedback para pessoas diferentes. Eu dou um feedback individual, uso o mesmo tom de voz, o mesmo contexto, uso as mesmas palavras, mesmo assim, cada um vai receber o feedback de um jeito. Eu acho que o impacto causado por um feedback pode ser super intenso, pode ser médio, pode ser super leve, dependendo da pessoa que recebe. A gente falou há pouco que depende da pessoa que dá também, mas é algo para a gente pensar, que o impacto depende da pessoa que recebe, porque depende da fase que aquela pessoa está vivendo, se ela está numa fase boa, depende quando as coisas estão dando certo na vida dela ou não, se ela está com uma boa autoestima. Se a gente dá um feedback que pode ser mínimo, mas ela está numa fase ruim, que todo mundo tem, a pessoa está frágil, ela pode bloquear, ela pode travar, porque tem muito a ver com a história da pessoa. Se ela já tem um ponto mal resolvido, se tem uma autoestima muito baixa normalmente, nesses casos, um feedback de pontos a melhorar pode causar até mais estrago do que evolução. Mesmo a gente tendo aí uma ótima intenção, a gente pode causar mais estrago em pessoas que têm uma autoestima muito baixa. Porque é nessa hora que a pessoa fala, tá vendo? Eu não sirvo para isso mesmo. Ah, tá vendo? Nunca vou aprender isso, nunca vou conseguir. E aí não adianta você fazer elogio, porque ela só vai ouvir a crítica, né, ou um feedback negativo, a forma como ela encara isso é muito emocional. Como é que é isso para você? Você acha que faz sentido em idioma? Acho que faz muito, né? Porque tem muito a ver com a história que cada aluno, pensando no inglês, né, que é onde está a maior parte da minha experiência, a gente sabe que muitas pessoas, muitos alunos chegam com alguns traumas mesmo. É, lá da experiência, às vezes, de escola ou de outros contextos, ou até se compararam muito com outras pessoas e concluíram que tem mais dificuldade, e o que não é verdade, a gente sabe que cada pessoa, claro, tem, né, as suas algumas habilidades
mais desenvolvidas, por conta da própria experiência da pessoa, mas todo mundo consegue aprender. Mas só que alguém que já está, como você disse, talvez com uma autoestima, algum problema de autoestima, assim, pode ser que essa correção no começo faça com que a pessoa conclua que realmente ela não leva jeito, ao invés de desconstruir esse sentimento ruim, né, que ela tinha. Conforme o professor exagera nessa frequência de feedback e não percebe o impacto que o feedback causa no aluno, o professor está gerando esse trauma. Ela falou, eu nunca vou falar perfeitamente, portanto, nunca vou falar, portanto, na hora da reunião, eu até quero falar, mas eu travo. E às vezes é pelo excesso, uma boa intenção, mas é pelo excesso de sinalização de pontos a melhorar. Por outro lado, quem tem uma autoestima muito, muito alta, um ego muito inflado, pode nem ouvir direito o feedback. Então, ele pode fingir que não é com ele, ou ele pode devolver o feedback falando, mas você também faz aquilo, e eu nem falo nada. Quem nunca, né? Quem nunca falou e quem nunca ouviu isso, né? Na hora do feedback. Então, o impacto pode estar relacionado a quem recebe, pode estar relacionado ao tipo de relacionamento que tem ali, se tem competição ou não, o que pode não acontecer na relação professor-aluno, que muito raramente vai ter uma competição, mas pode acontecer na relação entre os alunos. Especialmente se a gente dá aula para pessoas que se conhecem, que trabalham juntos, que tem ali dinâmicas que a gente não tem conhecimento, sobre as quais a gente não tem conhecimento, e na hierarquia da empresa, ou a qualidade de relacionamento dentro da empresa, cultura organizacional, a gente dá um feedback que o aluno pode se sentir envergonhado, e você não está nem percebendo, mas isso pode acontecer por conta da relação daquelas pessoas quando a aula é em grupo e com pessoas que já se conhecem, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, talvez não seja não dar feedback ou dar muito feedback, mas entender o contexto, entender essas pessoas, talvez perguntar individualmente qual é o impacto, o que sente. Perguntar o que sente é sempre uma coisa boa nos processos de aprendizagem, né? Com certeza. Eu acho que isso tem a ver com a questão da gente ajudar também o aluno a se conhecer melhor, né? Aqui a gente chama de metacognição, no caso. Se o aluno se conhecer melhor, eu acho que esse conhecimento vai pegar também essa parte desse momento de feedback, porque ele vai entender que é parte do processo, não vai enxergar como uma coisa ruim. Então, eu acho que tem que ser construído até que chegue num ponto em que realmente é um momento confortável. E aí já não é mais um problema, né? Nossa, está tocando uma coisa que é tão importante, porque a gente está aqui partindo de uma premissa que feedback negativo, feedback de pontos a melhorar, não o elogio, é uma coisa ruim. Então, a pessoa pode se sentir envergonhada, a gente tem que avaliar como ela está, a gente tem que estar bem, a pessoa tem que estar bem. Quer dizer, tudo isso porque a gente acha que não é bom ser avaliado, não é bom alguém sinalizar os nossos erros. Mas o que você está falando, que eu acho importante, é que a gente pode ajudar o aluno a ressignificar o contato que ele tem, ou a impressão que ele tem, ou o que ele sente quando ele erra. É difícil, porque a gente está numa sociedade, a gente veio de escolas, a gente está em empresas, a gente está em famílias, nos nossos contextos, o erro não é acolhido, o acerto é aplaudido, o erro nunca é aplaudido. Mas aí vem esse autoconhecimento, né? A gente fala, ok, tudo bem, errei, paciência, vamos lá, não vou banalizar o erro, mas também não vou me chicotear, não vou me torturar quando eu erro, vou anotar, estudar, melhorar. É só um ciclo, é como jogo de boliche, né? Tudo bem, não derrubei lá os pinos, beleza, pego outra bola, mudo minha tática, mas não vou ficar chorando cada vez que eu não faço É strike que fala? Acho que sim, eu nunca joguei. Acho que não é strike, mas tudo bem. Comenta aí quem estiver ouvindo e fala o que é, mas enfim. A gente precisava entender um pouco melhor essa coisa do feedback por áreas de força, né? A gente leu juntas ali um estudo, né, que é a falácia do feedback, da Harvard Business Review, e lá tinha que quando a gente recebe um feedback de pontos a melhorar, a gente aciona o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele que
aquele comportamento lute ou fuja. E na prática, é isso mesmo, né? A gente vai ouvindo um feedback, a gente vai se sentindo mal quando o feedback é negativo, e a gente fica querendo lutar, revidar, falar alguma coisa para agredir a pessoa que está na nossa frente. A gente pode não fazer, mas a gente às vezes quer isso, ou a gente fica querendo fugir, que aquela reunião, aquela conversa termine logo. A gente quer encerrar logo a conversa para poder respirar. E quando a gente recebe um feedback positivo sobre as nossas forças, a gente aciona o nosso sistema nervoso parasimpático, que ativa os mecanismos de prazer, de alívio, de acolhimento, e eu acho que isso é muito pouco explorado na aprendizagem. Depois que a gente começou a estudar mais sobre esse assunto, eu assim, não consigo parar de pensar agora, em todo momento de feedback das minhas aulas, eu penso muito sobre o como que eu estou falando aquilo, né? E na quantidade também. E uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando de explorar as áreas de força, é trazer coisas que o próprio aluno percebeu. Porque às vezes a gente vai ali fazer uma correção, que se você perguntar para o aluno coisas que ele percebeu durante a aula, ele mesmo já traz. Então, é ele que percebeu aquilo, né? Às vezes é uma questão de gramática, uma questão de pronúncia. Então, se você constrói esse feedback com o aluno, isso já muda também um pouco o sentimento ali. Não é só você apontando erros, né, no caso. E eu também acho, assim, que a gente evita, nesse caso, como você falou do sistema aí de fuga ou luta, a gente, fazendo essa prática, a gente evita que isso seja parte de todo momento de feedback da aula, que todo momento ele se sinta dessa forma, né? A gente quer que ele acione as coisas boas, né? Que ele esteja ali que ele esteja com serotonina, com dopamina, não com cortisol no corpo, né? Falando aí dos termos bem, bem técnicos aí do que o nosso corpo produz nesses momentos, né? A gente quer as coisas boas que deixe ele mais tranquilo, que tenha desafio, claro, né? Não tem como ser só tranquilidade, tem um pouquinho de desafio, claro, mas que não seja só estresse, porque senão o aprendizado não vai acontecer, né? Pelo que a gente está estudando, a gente percebe isso, que não vai acontecer se tiver difícil demais e se o aluno também não sentir que ele está avançando. E eu acho que só apontando o erro, ele vai sentir isso, né? Corre esse risco de que ele sinta que não está avançando. E é totalmente o contrário do que a gente quer que aconteça. Se a gente pensar nos termos ali de fuga ou luta, o que seria isso numa aula de idiomas? Eu veria mais ou menos assim, que a fuga seria aquele aluno que diz, nossa, eu não gosto de inglês e não vou gostar, nunca vou gostar, não vou conseguir mudar isso. E a luta é aquele que já pega e desiste realmente, né? E aí a gente consegue pensar em como mudar isso, porque às vezes é uma coisa que veio realmente de experiências ruins que a pessoa teve, mas aí ela faz as descobertas de como aquilo funciona melhor para ela. E eu acho que, fazendo uma conexão com o feedback, a percepção sobre o feedback vai mudar. Conforme muda esse sentimento em relação ao idioma também, falando da minha experiência como aluna de idiomas, né, que eu sou super curiosa em aprender várias línguas, eu não ligo nadinha em ser corrigida. Realmente, para mim, é um momento gostoso em que eu vejo. É estranho falar que é gostoso ver o que eu errei, mas eu vejo como uma oportunidade de crescimento. É ali que eu posso melhorar. Então, eu já não encaro como negativa, mas é fácil falar da perspectiva de professora de idiomas aprendendo outros idiomas, né? Você faz aula em grupo? Não, faço individual. Mas já tive algumas oportunidades de falar um pouquinho com grupos, com espanhol, por exemplo, e foi legal, não senti medo, então eu acho que eu já estou realmente nesse nível que eu me sinto confortável. Com o francês, ainda não que eu acabei de começar, né? Mas com o espanhol eu já consigo me virar. E se me colocarem numa situação que não é com o meu professor, claro que com o meu professor eu me sinto mais confortável, mas se me colocarem em outra situação, eu já me viro também. Mas eu não me sinto nas duas aulas, mesmo, por exemplo, no caso do francês, que eu ainda fiz o quê? 4 aulas até agora. Quando eu sou corrigida, eu percebo muito que são sons que eu ainda nem conheço, como a gente estava falando lá, o R do francês ainda é muito difícil para mim, que é aquele R mais aqui embaixo na garganta, né? E que com o tempo eu sei que com a prática isso vai melhorar. Então, quando a gente vê o erro como oportunidade de melhoria, aí eu acho que a gente não aciona esse fuga ou luta.
Eu acho que tem muito a ver com o contexto também, né? A gente falou da pessoa que dá, da pessoa que recebe, de frequência, falou de impacto, mas também a gente deve relativizar para a situação, que é esse aluno está recebendo esse feedback sozinho, professor, nessa relação professor-aluno, ou num contexto de profissional, líder e liderado, porque se for em grupo, no meio da turma, o impacto pode ser diferente. Se você é constantemente corrigida numa turma e só você é e os outros não são, você se sente a burrinha da turma. E esse sentimento é muito ruim, porque ele pode remeter a feridas não curadas lá da época da escola, dependendo da sua história como aprendiz, né? Por outro lado, se você é constantemente elogiado diante dos outros, os outros podem sentir que o esforço não vale a pena, então você está elogiando, estimulando um e desestimulando os outros, e quem está sendo constantemente elogiado também pode ficar com uma autoestima super alta, a ponto de não ouvir na hora que precisa ser corrigido, e desenvolve mesmo uma certa arrogância, né? Tá, né? Você tá falando aí desse som, rate, mas não deve ser tão importante assim, importante é que eu tô falando super bem. Então, ele também negligencia a correção, que às vezes precisa parar e ouvir e ser corrigido. Então, num grupo, isso é mais delicado, né? Por isso que é tão importante construir um ambiente de confiança, talvez até que um corrija o outro, que isso seja de uma forma mais igualitária, que quem se destaca não se destaque tanto, para que os outros não se sintam inferiorizados, né? É tudo sobre sentimento, você não acha? Com certeza. E o que você falou de grupo, eu penso assim que aí tem que ter um cuidado, como você falou, não só elogia um, não só critica outro, cuidado com a quantidade também, porque de repente se você numa aula pegou muitos erros para serem corrigidos de uma pessoa só, né, especificamente, nossa, né, você tem chance de numa aula destruir a autoestima dessa pessoa, que tenho certeza que não é o que nenhum professor quer. Inclusive, dá até para tentar dar uma adaptada, transformar aquela frase ali numa frase que nem dê mais para saber que é da pessoa. Se você quer mostrar alguma coisa específica ali que foi falada. Ou como você disse, essa correção que acontece entre os alunos, mas criar esse ambiente colaborativo, né, em que eles sintam que estão aprendendo juntos e não que é uma competição, que a gente não quer essa competição, né? Acho que para a gente acabar, vamos aí partir para o último bloco. Eu acho que tem gente que defende processo de aprendizagem sem nenhum feedback, e a gente falou um pouco disso aqui, né? A gente sabe que quando não tem esse feedback, a pessoa pode se sentir mais livre, mais confiante, mais solta, ela tem mais coragem para fazer, ela erra e vai caindo, vai percebendo que caiu, ela mesma vai percebendo, ela pode ir testando de outro jeito, vê pessoas fazendo e aprende. Então, tem aquela coisa de meio que observar o entorno e ir aprendendo assim, intuitivamente. Tudo isso eu acho muito lindo, tudo isso. E eu acho que na nossa vida, assim, nossa vida pessoal, até na nossa vida profissional, a gente realmente aprende muito, assim, sem perceber, sem intenção. A gente aprende valores, assim, nem tudo nos foi ensinado. Meu pai não sentou, assim, todas as vezes na sala para falar com a gente sobre alguns valores. Ele vivia aquilo e, sem perceber, a gente foi aprendendo. Alguns valores a gente foi se dando conta que a gente tinha depois de adulto. E aí foi sendo grata, né, ao pai, à mãe, né, foi identificando de onde vieram esses valores. Então, muito da aprendizagem não é intencional. Mas a gente falou disso, né, que numa sala de aula de idiomas, a gente precisa honrar esse aprendizado que é mais intuitivo e não intencional, mas a gente também precisa ter alguma técnica de correção. E queria que você falasse um pouco disso, assim, para a gente ir finalizando, ver como é que você vê tudo isso, para a gente meio que resumir o que a gente conversou aqui.
Legal, eu acho que assim, agora que você estava falando, eu pensei um pouquinho no que a gente conversa aí sobre os assuntos de ser autodidata e ser autodirigido. Talvez uma pessoa que seja autodidata no idioma, ela realmente, talvez ela não precise de feedback, ela dá conta ali de buscar tudo isso sozinha e vai. Agora, uma pessoa autodirigida, né? E aí, para quem gostaria de saber mais sobre isso, pode ouvir o episódio anterior aqui do Pode Falar também, que você, Rosi e o Bruno conversaram bastante sobre isso. Eu acho que uma pessoa autodirigida, eu me considero, então, eu diria assim que, eu escolho aprender com um professor. Então, entender que se essa é uma parte da minha jornada ali de aprendizagem, né, ter um professor com as várias outras escolhas que eu faço nesse processo, o feedback, ele me ajuda, ele não me atrapalha, ele me faz saber onde eu posso crescer, ele não me faz me sentir mal, né? E claro que um aluno que está começando, um aluno aí às vezes que tem uma dificuldade, sente que tem uma dificuldade com o idioma, talvez isso precise ser construído com ele realmente. Ele vai precisar se descobrir como aprendiz, né, se conhecer melhor, para entender que o feedback faz parte desse processo, pertence a ele também, né? Ele é parte disso, e que a nossa intenção realmente é só ajudar, né? Como professor, a gente está ali para ajudar esse aluno a despertar esse aprendiz autodirigido que existe nele. E culturalmente eu acho que a gente está passando por uma mudança nesse sentido também. E eu acho que a correção não precisa ser vista, o feedback não precisa ser visto como uma coisa negativa, se eu sou um aprendiz autodirigido e sei que aquilo faz parte do meu processo, né? Que o feedback é um momento para olhar com curiosidade para aquilo que eu estou aprendendo, é uma oportunidade de crescimento mesmo. Sensacional, Thali. Olha, dá para a gente continuar essa conversa aqui falando de feedback. Ainda tem que falar sobre feedback 360 graus, quem sabe num outro episódio. Vieses cognitivos, que tem muito a ver com essa conversa. Tanta coisa importante na hora de receber feedback, de dar ou não feedback, no momento certo. Por isso, eu convido você que está ouvindo, Pode Falar, Ensinar e Aprender, a fazer perguntas e também a sugerir outros temas. Se você quer que a gente continue essa conversa, posso convidar a Thalita de novo, posso convidar outras pessoas para a gente continuar a falar sobre esse tema que eu acho que é tão profundo. No YouTube, se você quiser curtir, comentar, a gente responde tudo que você colocar lá. No Spotify, eu deixo sempre um espaço para você fazer pergunta, eu coloco um quiz, sempre coloco alguma coisa lá para a gente também conversar pelo Spotify. E se você é professor e estiver ouvindo esse episódio entre os meses de maio a agosto de 2022, nós temos aqui a Academia de Professores, que é uma iniciativa de várias escolas de idiomas independentes no Brasil, e o próximo tema, que vai ser conduzido por algumas escolas e a gente vai estar lá, o próximo tema é feedback. Então, se você quiser fazer parte, fala com a gente, me manda aí, comenta, me manda uma mensagem e a gente vai colocar você aí nessa roda de conversa sobre feedback. Até o próximo episódio, sempre com um tema relacionado a ensinar ou aprender qualquer coisa. Até mais!